gente teve também por parte da Petrobras um outro assunto que está gerando uma tensão, inclusive dentro do governo, em relação à exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. De acordo com a Petrobras, essa região, né, lá na foz do rio Amazonas, ela seria rica em petróleo e aí eles querem estudar essa área. Só que o IBAMA não autorizou que fossem feitas, né, fossem feitos esses estudos, já que teria que perfurar ali, né, em alto mar a região e que, segundo o IBAMA, a Petrobras não conseguiu comprovar que não há riscos para o meio ambiente. A gente conversou com o presidente do IBAMA, porque a Petrobras ela apresentou novamente, né, pedindo uma nova análise, né, dessa questão, porque diz que os riscos teriam sido sanados, né, as recomendações por parte do IBAMA teriam sido revistas e que pede então essa nova análise. Nós conversamos com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostini, que ele explicou para a gente por que essa região é tão sensível, quais são as riquezas naturais que tem na região e que podem ser prejudicadas caso a Petrobras faça esse processo de perfuração lá para tentar encontrar petróleo na região. E aí a gente então vai ouvir, né, por parte do presidente do IBAMA, por que essa região, né, é tão sensível e por que não foi liberada essa licença ambiental para a Petrobras. E eu ouvi recentemente uma negativa, um indeferimento de uma licença para exploração de petróleo na região denominada Foz do Rio Amazonas. É uma região bastante sensível, onde nós temos 80% dos manguezais do Brasil, 3 unidades de conservação, ou seja, 3 áreas protegidas, várias terras indígenas, é uma área que tem peixe-boi, tem boto, tem uma fauna, uma grande biodiversidade, e os estudos apresentados pela Petrobras não conseguiram demonstrar para o IBAMA a viabilidade ambiental da exploração de petróleo nessa região tão sensível. Na verdade, o que acontece é que toda exploração do petróleo, ela cria a possibilidade de risco. O risco de vazamento sempre existe. Ele pode ser minimizado. A Petrobras tem hoje uma estrutura forte de controle de poluentes, mas ao longo dos últimos 10 anos, nós tivemos pelo menos 9 acidentes de vazamento de petróleo, quase que um por ano. Então, num eventual risco, num eventual acidente nessa região, obviamente que o IBAMA vai se preocupar em como é que as coisas vão acontecer para que, de fato, esse acidente possa ser controlado. Segundo o presidente, 10 técnicos do IBAMA foram destacados só para fazer, né, essa avaliação dessa licença ambiental por parte da Petrobras. E ele falou o seguinte também, que seria uma nova fronteira de exploração de petróleo. Não se trata só de um ponto, seriam vários pontos ali na região e por isso toda essa cautela, né, para evitar que haja um desastre ambiental na região, em especial esse risco de vazamento de óleo. Então ele explicou também para a gente um dos motivos que fez com que o IBAMA não aprovasse essa licença ambiental. Vamos ver. O empreendimento é uma perfuração de um poço de petróleo a 170 quilômetros da costa, em frente do município de Oiapoque, mas a Petrobras estava colocando toda a infraestrutura de atendimento para acidentes no município de Belém a 800 quilômetros. Isso daria um tempo de resposta no eventual acidente de 2 dias. Então, esse é um dos pontos que o IBAMA entendeu que é algo que precisa ser modificado. Nós já havíamos pedido para a Petrobras complementações por 8 vezes, essas complementações não vieram a contento, o licenciamento foi negado e agora nós vamos analisar o pedido de reconsideração da Petrobras. Em todo caso, a gente tem dito desde o começo, enfim, que é muito importante que um estudo complementar seja feito, que é um estudo prévio que deveria ter sido feito lá atrás, que é a chamada avaliação ambiental estratégica, uma avaliação que vai considerar todos os atributos ambientais dessa região, vai considerar os efeitos cinéticos não apenas da exploração desse poço, mas de todos aqueles que estavam previstos. A Agência Nacional do Petróleo tentou licitar, em 2013, 150 blocos de petróleo nessa região, e está interessado agora em licitar mais 218 blocos de petróleo na região. Então, nós não estamos falando apenas de um único ponto de exploração, mas sim de uma região toda, uma nova fronteira de exploração.